Olá, estamos aqui com o Alexandre Ateniense, sócio do Alexandre Ateniense Advogados e um dos principais especialistas em direito digital no Brasil, para falar sobre a nova lei de stalking, a lei 14.132, que foi sancionada recentemente. E Alexandre, eu queria começar perguntando sobre os principais pontos da nova lei, o que essa lei diz e o que muda agora que ela foi sancionada e está em vigor. Bom, a lei vem a suprir uma lacuna que existia no arcabouço jurídico do nosso país, porque pune de forma veemente aquelas pessoas que perseguem alguém de forma reiterada por qualquer meio, seja presencial ou pelas plataformas digitais, sempre tendo por característica ameaçar a integridade física ou psicológica, Uhum. né? De alguma forma tentando restringir a capacidade de locomoção, ou seja, afugentando as pessoas para que elas não saiam de casa ou de não Certo. acessar a internet, né? E, de uma modo geral, tendo por característica a invasão da esfera de privacidade, né, das pessoas, ou da própria liberdade, Uhum. fazendo com que as pessoas se sintam acuadas através do envio reiterado de mensagens, de abordagens de qualquer forma, e com isso afetando essa integridade física ou psicológica. É um perturbador. O stalker é um perturbador, muitas vezes um perturbador invisível, Certo. que ele está sempre praticando esses atos, porque confia que, usando os meios tecnológicos, ele vai ter anonimato e com Claro. isso também vai ser impune. Mas a legislação veio justamente para poder punir essas condutas, Uhum. inclusive com penas de reclusão, ou seja, não é só detenção, é reclusão, é preso Certo. mesmo, de 6 meses a 2 anos e multa, Uhum. certo? E essa situação pode ser agravada até para poder alongar mais essa pena, caso ela tenha sido caracterizada por três tipos de agravantes. O primeiro deles é se a perseguição for contra criança, Certo. adolescente ou Uhum. idoso, são os chamados vulneráveis, né? A segunda hipótese é quando essa perseguição for contra a mulher, sobretudo uma perseguição causada em razão do sexo feminino, a caracterização na legislação de um combate à misoginia, que é Certo. muito comum hoje, uma discriminação contra as mulheres, já no termo do artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal. Ou então, por último, se houver concurso, ou seja, se houver autoria, participação de duas ou mais pessoas ou com emprego de arma. Aí já Certo. joga a situação não para a plataforma digital, mas sim para o presencial. Claro. Agora, esse crime só pode ser pedido através de representação. Esse crime ele tem que ser feito através de medidas criminais e cíveis, se for o Uhum. caso. Também pode haver a compensação por danos morais em relação a isso. E não é apenas o ato do perseguidor agir dessa maneira para ser punido por esse novo artigo do Código Penal, que é o 147-A. Pode ser que o perseguidor, além de fazer essas ações, essas atividades, ele também tenha o concurso de outros crimes, como, por exemplo, ofensas, né? Certo. Calúnias, injúrias, difamação. E, com isso, aumentaria a pena. Uhum. Perfeito. Agora, Alexandre, essa pena de detenção, enfim, as pessoas podem ser presas, de fato, agora é, por praticar stalking. Isso acontecia antes? Era possível antes? Você ou trabalhou ou já viu algum caso em que alguém foi, de fato, preso por conta do stalking? Ou isso é algo que mudou agora e agora é possível que essas penas comecem a ser aplicadas? Não, essa é uma grande mudança que nós temos na lei. Uhum. Antigamente, quando tínhamos que enfrentar casos semelhantes a essa, o único artigo da lei penal que a gente conseguia enquadrar essa situação
estava no artigo 65 da Lei de Contravenções Penais, que seria a perturbação da tranquilidade. Então, era algo Certo. muito brando e que não gerava penalidade nenhuma, Uhum. praticamente, né? Claro. Então, que era molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade por assinte ou motivo reprovável. Poxa, isso aqui é um, é uma, é uma, é um comando que, sinceramente, em termos de internet, ele é totalmente inoperante. Claro. Ele não pune ninguém, não pune. Uhum. Né? Então, por isso é que houve uma ênfase, uma amplitude da tutela protetiva contra as vítimas que sofrem de perturbação da tranquilidade Uhum. e de abalos psicológicos. E agora com a punição muito mais efetiva, porque antes, cá entre nós, o stalking era um crime sem lei, porque efetivamente não punia o infrator. Alexandre, com base na sua experiência trabalhando e lidando com casos de stalking, principalmente cyberstalking, quais são os avanços mais importantes que a lei traz? Por isso eu quero dizer, o que antes a gente tinha dificuldade de punir dessas condutas que as pessoas têm online e que agora, com a nova lei, é algo que, teoricamente, vai ser mais fácil, enfim, de punir, de condenar pessoas por esse tipo de conduta. Enfrentando situações como essas, no passado, a gente encontrava muita dificuldade para punir os infratores. Até então, essa conduta era tipificada como uma contravenção penal, como perturbação, ameaça a determinadas pessoas. E também tínhamos a Lei Maria da Penha, mas que não tinha no texto da Lei Maria da Penha uma menção expressa à perseguição digital ou presencial. Era apenas, tínhamos uma pega para poder tentar buscar argumentação em ataques que sofram abalos psicológicos por parte da vítima. No meu ponto de vista, tem dois fatores que eu acho que ficaram devendo. O primeiro deles é o fato de que o legislador, infelizmente, ainda não conseguiu enxergar que determinadas práticas delituosas, criminosas, que existiam antes da internet, com o advento das plataformas digitais, elas se tornaram potencialmente maiores. E isso ainda a legislação brasileira, infelizmente, não contempla. Nós não avançamos ainda num ponto em que o que acontece no meio digital, por ser potencialmente nefasto, não há uma graduação, um agravante mais acentuado para poder fazer essa aplicação. Então, enfrentando vários casos de cyberstalking, que é um agressor invisível, um agressor resiliente, é um psicopata que continua sempre atacando porque se sente poderoso atrás de um falso manto de anonimato e de impunidade. Os danos psicológicos contra as vítimas, quando realizado pelas plataformas digitais, redes sociais, ele é potencialmente muito maior do que seria o stalking presencial, sobretudo porque as pessoas hoje, como se sabe, fazem uso muito mais das plataformas digitais para se comunicar com as pessoas, etc., para poder realizar sua vida. Então, em fase de pandemia, isso então é mais acentuado ainda. Claro. Então, eu acho que pecou o legislador em não criar uma situação agravante quando essa prática for praticada através das plataformas digitais. E um outro ponto que eu gostaria de destacar, que, ao meu ver, também não encontra justificativa, eu, como advogado, já tive a oportunidade de ser advogado, de atuar em favor tanto de uma vítima mulher de stalking, quanto a vítima homem de stalking. Uhum. Então, temos que afastar a ideia de que o stalking sempre é contra a mulher. Não é verdade. O stalking ele não é praticado apenas por questões relacionadas ao insucesso de um relacionamento amoroso, com a desavença
familiar, ou mesmo uma desavença no âmbito corporativo. Então, isso não distingue sexo. E aí, considerar, ou melhor, reiterar até mesmo uma penalidade que havia sido prevista lá na Lei da Maria da Penha, agora com mais ênfase, apenas contra a mulher, eu não acho uma situação totalmente adequada, porque se nós temos na Constituição um artigo que fala que todos são iguais perante a lei, por que, então, que não seria agravante quando, de repente, nós temos a figura de uma pessoa, de um homem que teve um insucesso de relacionamento com uma outra pessoa e essa pessoa passa a persegui-lo de forma insistente, abalando psicologicamente não só ele, mas a família dele, e, consequentemente, ela não vai ser punida de forma mais agravante. Tem que ser punida, sim, porque os efeitos psicológicos são os mesmos. E se na Constituição nós temos um artigo que fala que todos são iguais perante a lei, além do que as penas também são pequenas, no meu ponto de vista. Eu acho que essa situação poderia ser um pouco mais majorada, e, de qualquer... Isso certamente não vai de acordo com o pensamento de muitos advogados criminalistas que eu conheço, que sempre querem que a pena seja aplicada no mínimo possível, mas isso tudo vai demandar ainda também de muito conhecimento técnico na área de direito digital, sobretudo para poder saber como preservar as provas, fazer a instrução. Acho muito difícil, nesse caso, fazer um flagrante, embora seja até possível. Tenho certeza que, nesse caso do perseguidor contumaz, né, ele age sempre através de formas repetitivas de mensagens, recados, publicações, criação de perfis falsos, né, aproximação indesejada, inconveniente, injúrias, ofensas. Pode até ter um concurso de crimes, não só pela ameaça, mas também pelas ofensas, claro, né, ataque à honra e tudo mais. Então, eu acho que essa questão de... Nós temos um caso muito famoso, né, no Brasil, que é o caso da apresentadora Ana Hickman, né, que foi vítima, inclusive, de um idólatra, e que, inclusive, acabou em morte. Mas eu quero dizer que essa prática, ela, na grande maioria das vezes, ela é praticada contra pessoas comuns. As pessoas que me procuraram para poder atuar em casos de serem vítimas de stalking são pessoas comuns, pessoas da sociedade que não despertam interesse porque não são famosos, não são, enfim, não são populares nas redes sociais, mas são pessoas comuns que têm a sua vida completamente abalada por conta disso. Então, não acho que seria possível fazer uma interceptação de linha telefônica para poder fazer com que haja algum tipo de prova praticada a partir daí, mas fazer a prova, preservar a prova, instruir diretamente o processo, é um desafio muito grande, porque não é uma prova fácil de fazer. Eu tive casos, por exemplo, que o stalker chegou a colocar um vírus com o nome dele no computador da vítima e começou a monitorar todos os hábitos que ela fazia. Teve outros casos em que o stalker criou mais de 50 perfis em redes sociais, usando a foto não autorizada de forma pejorativa e com palavras de baixo calão, etc. Cheguei, inclusive, a ter o êxito. Parece que é o primeiro caso no Brasil em que o stalker foi descoberto e, para fins de celebrar um acordo com a vítima, ele confessou que, de fato, praticava esse ato. Então, isso foi a público, inclusive, divulgado em redes sociais por ele mesmo, confessando, ou tendo o seu nome sendo divulgado expressamente, que é, para mim, uma vitória muito maior do que qualquer valor que possa recompensar financeiramente a vítima. Acho que a vítima, ela não quer ser, ela pode sim, e por que não, ser compensada por valores consideráveis em relação ao abalo, mas eu acho que muito mais ela quer, dependendo do tipo de stalking, livrar-se desse perseguidor
e esquecer esse caso para o resto da vida e, Uhum. consequentemente, fazer com que ele assuma os atos e, se por acaso uma pessoa que seja descoberta, né, que tenha sua identidade revelada, que o nome dele venha a público. Para qualquer pessoa que digitar na ferramenta de busca do Google, veja que aquela pessoa ali, ela, no passado, cometeu crimes dessa natureza que são extremamente graves nessa época que a gente cada vez mais depende das redes sociais. Claro. Então, qualquer situação que envolva isso vai na esfera criminal, ela pode ser conduzida através de inquérito policial, pela Polícia Federal, inclusive, caso seja de casos que sejam de stalking, inclusive no exterior. E por isso, o avanço é que antes nós tínhamos essa prática apenas como uma perturbação da tranquilidade, artigo Uhum. 65 da Lei de Contravenção Penal. Agora, o crime de perturbação obsessiva, ela tem apenas a forma dolosa que amplia a proteção da dignidade humana Uhum. e coloca limites a liberdades a liberdade de expressão, né? Desde que ela ataque a integridade psíquica, a autodeterminação pessoal das pessoas, notadamente mulheres ou vulneráveis, né? Então, essa sensação de dominação, de controle da vítima, ela é manifesta. Uhum. E, por isso, a lei veio para proteger, para ampliar os direitos à intimidade. Alexandre, você pontuou aí que a lei não considera como agravante o fato de alguém cometer aí o crime de stalking usando a internet, né? Pelas redes sociais ou o que quer que seja. Mas a lei em algum momento cita cyberstalking? Tem qualquer referência ao uso de ferramentas digitais ou a redes sociais? A palavra cyberstalking aparece no texto? Infelizmente, não. Nós temos a tipificação apenas do stalking. O Uhum. cyberstalking é uma modalidade em que o stalking é praticado a partir das plataformas digitais. Certo. Foi justamente essa minha crítica. O legislador tratou de tipificar como crime o stalking. Só que também se compreende por stalking os ataques ocorridos através das plataformas digitais, que, como eu mencionei, para mim, são potencialmente gravosos, danosos à integridade psicológica, sobretudo, das suas vítimas. Certo. Então, o ponto é que o cyberstalking pode ser muito mais danoso, como você mencionou, justamente porque, enfim, coisas que são publicadas em redes sociais, em sites, etc., elas também ficam lá, né? Se alguém está te perturbando presencialmente, eventualmente quando a pessoa vai embora, aquilo termina. Mas se alguém publica coisas na internet, divulga eventualmente imagens que você não quer que sejam divulgadas, aquilo fica lá permanentemente, né? É isso que você quer dizer com o fato de que o cyberstalking pode ser muito mais danoso do que enfim, uma modalidade desse tipo de ação que é presencial ou que não está online. Sem dúvida, não é só isso. Além disso, a capilaridade, né, da mensagem distribuída a partir das plataformas digitais é enorme. Claro. Então, eu tive casos de pessoas da área de entretenimento, Uhum. homens que foram vítimas de cyberstalking através de ataques de fãs obsessivas via Twitter, Certo. que as mensagens continuaram escritas, e aí eu fui obrigado a entrar contra uma ação contra o próprio Twitter para obrigá-lo a remover esses conteúdos. Certo. Então, eles estariam perpetuados nas redes Uhum. sociais. Então, em determinados casos, o ataque acaba não sendo exclusivamente contra somente o stalker, né, o agressor, o perseguidor, mas também contra algumas plataformas que podem estar hospedando perfis falsos, degenerativos, atacando a Uhum. honra, a dignidade da vítima, porque podem ter usado a sua foto, a sua imagem, sem autorização.
bem como se torna necessário o pedido de remoção desses conteúdos, Claro. uma outra ação contra o próprio provedor de aplicativos, nesse caso. É um processo que exige muita paciência. Eu tive os meus maiores êxitos que eu tive em defesa das vítimas de stalker foram alcançados devido à paciência, devido à resiliência, porque muitas vezes você já desconfia de um assunto, mas você não consegue ter uma prova robusta para poder fazer a comprovação do fato. Claro. E aí eu costumo dizer, vamos jogar um pote de mel para que ele se lambuze, ou seja, vamos ficar quieto para poder fazer com que o agressor se sinta mais poderoso, porque numa hora que ele se sente mais poderoso, ele pode deixar rastros que através deles que a gente vai chegar a fazer a identificação de autoria, que não é uma tarefa fácil. Então, não tem uma solução imediata, não tem uma bala de prata que você aperta um botão resolve tudo. Existe sim um jogo de muita paciência, de muita perseverança, para poder, no final, alcançar os resultados. E a gente sensibiliza e compartilha com a dor das vítimas que, ao longo desse período todo, são alvo de testes, de angústias, que tem que procurar psicólogo, etc. Porque se nós vamos punir os infratores, nós vamos ter que ter essa paciência. E algumas vezes isso dá muito certo. Agora, por outro lado, talvez seria possível analisar a questão de modo a buscar medidas mais primárias, mais urgentes em relação à remoção desses conteúdos da internet, para poder, pelo menos... eu costumo sempre dizer que uma vítima de stalker ela tem que preocupar com 2 tribunais. Ela tem que preocupar com a decisão do Tribunal de Justiça para punir o infrator ou para poder fazer recompensada pelos danos morais, e o Tribunal da Internet, que está lendo aquele conteúdo ali e muitas vezes tira suas conclusões equivocadas a respeito do perfil da pessoa. Então, muitas vezes a gente consegue buscar um resultado exitoso inicialmente no Tribunal da Internet, que as soluções saem mais rapidamente, enquanto que no Tribunal de Justiça, como a gente sabe, a justiça no país é lenta, mas ela chega. Nós nunca entramos em nenhum processo que não tenhamos êxito de punir os infratores. Isso que me dá bastante orgulho por essa experiência de ser uma pessoa resiliente, perseverante em defesa dos direitos das vítimas. Alexandre, pensando aqui em todos os casos em que você atuou, em todas as vítimas de stalking e de cyberstalking, principalmente, que você assessorou, em vista agora dessa nova legislação e pensando aí nas características dos casos que você atuou, de fato, hoje, se a legislação existisse quando você estava atuando em todos os casos que você já atuou, seria possível estabelecer penas muito maiores e eventualmente ter um reconhecimento do crime muito maior do que era possível antes, certo? Assim, o que ocorre é que não é que nos casos em que a gente atuou e que, graças a Deus, conseguimos identificar sempre quem eram os stalkers, a punição efetiva não acontecia da maneira como deveria ser na esfera penal. Certo. É bom que se diga isso. Agora, um ato praticado por um stalker, ele tem dupla repercussão, tanto na esfera penal quanto na esfera civil. Então, muitas vezes, analisando caso a caso que a gente enfrentou, a gente tinha situações em que, na esfera penal, o stalker ele era enquadrado em crimes que geraram as consequências do ato que ele praticou. O ato de perturbar não era crime, mas as consequências do ato, como, por exemplo, gerar ofensas contra terceiros, aí sim, nós tínhamos um amparo do Código Penal. Certo. Então, a lei foi boa nisso. Então, nos casos anteriores que atuamos, as punições efetivas que nós alcançamos foi na esfera civil, onde uma compensação financeira foi alcançada, ou mesmo a necessária remoção desses conteúdos da plataforma digital, em termos de acionar as plataformas para que elas pudessem não deixar que esses conteúdos se propagassem de forma indefinida.